Não era um infiltrado! Não era um infiltrado! Não era um infiltrado! Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grilho Ambicioso, e estes são os meus comentários sobre o 7º episódio de Soul of Gold. Vocês estão vendo como eu sou incrível e maravilhoso e sensacional, né? Foi só ameaçar dar um tab por causa dessa cena que no instante eles ajeitaram essa murrenga e deixaram mais arrumadinho. Tô de olho, viu, Toei? Tô de olho. Enfim, esse episódio ainda não foi perfeito no quesito gráfico, mas pelo menos ele foi um tanto mais agradável, nem que seja só comparando com o anterior. Eu imagino que quando os Blu-rays forem lançados, uma boa parte dessas bugadas deve ser corrigida. Tá, Grid, mas esse negócio de comentar o traço já deu. O que é que você achou do episódio? Então, eu tive sentimentos mistos assistindo esse episódio. Analisando unicamente o conteúdo dele, o material do episódio, eu diria que eu gostei. A gente teve várias lutas que podiam ter sido melhores, mas eu acho que a gente não pode exigir muito de uma série de 3 episódios. E um pouco de character development também, que é sempre bem-vindo, principalmente com relação aos personagens clássicos de CDZ. Mas, analisando pela forma do negócio, de uma maneira mais meta, eu diria que o buraco é mais embaixo. Eu não tô muito confortável com o modo que eles decidiram fazer as coisas. Eu me faço entender melhor no decorrer do vídeo. Muito bem, vamos começar. Logo de cara, a gente tem um vislumbre de todas aquelas lutas que foram anunciadas lá no episódio passado. A Iolia vs Frode só fez confirmar aquilo que eu já falei no episódio 6. Os guerreiros deuses estão sendo enganados por Andreas e só seguem ele porque acham que a Yggdrasil é a oitava maravilha do mundo. E também mostrou que o novo hack das Safiras de Odin parece ser mais fraco do que o hack da Yggdrasil que os guerreiros deuses tinham antes. A Iolia não teve problema nenhum em mandar o Frode pra longe com a cápsula do poder. E a gente vê, e isso é mostrado em momentos posteriores, que essas Safiras têm algo a mais. Elas estão concedendo poder aos guerreiros deuses enquanto consomem as suas almas. E eu me pergunto se isso seria algo de fato danoso à vida dos guerreiros deuses, porque se for, ou o Fafnir é muito burro por estar usando esse negócio, ou ele é realmente cruel a ponto de oferecer voluntariamente um pedaço da alma só para poder dar uma surra de cinto nos Cavaleiros de Ouro. A luta do Aldebaran foi um dos pontos altos do episódio, com toda certeza. Afinal de contas, a gente descobriu que a cara do Aldebaran é de ferro. Só eu achei ridículo ver o Heracles chamando ele pra briga. Vamos, touro, não vai fazer nada, usa sua armadura divina que eu quero ver. Eu enxerguei assim: feio, chato, bobo, não vai brincar não, ele não vai querer emprestar os brinquedos não, é cara de cocô. E o Debo é só assim o episódio inteiro. Mas você sabe que por dentro ele tava desse jeito. Ruê, aqui é BR, seu otário. O Heracles continua provocando o cara, e aí Debas manda o poderoso golpe dos meteoros de Topoco Miliciano pra mandar o cara pra longe. Aí o guerreiro deus decide que pegar um pilar e tacar na cabeça do Aldebaran é uma boa ideia, porque é claro que isso ia funcionar. Aí o cara tasca a birosca do pilar na cabeça dele e não dá em nada. A poeira baixa e o Aldebaran tá lá com a mesma cara de bunda. Mano, olha pra cara dele. Sério, olha bem pra isso. Se essa não é a pior cara de quem não tá nem aí que você já viu na sua vida, eu não sei qual é. Bicho, se eu fosse o Heracles ali, eu tinha parado de brincar na mesma hora. Essa cara arrancava minha vontade de querer continuar no mesmo instante. Mas Heracles é teimoso, decide que vale a pena continuar tentando, e aí consegue dar um soprinho e mandar o Aldebaran pra longe, mas não é nenhuma. Aí corta pro Mu também e não tem nada que vale a pena comentar. Ele tava usando o Fafnir de vassoura pra limpar as Svartalfheim, aí os olhos do Fafnir brilham, ele manda uma chicotada, a cena corta e ninguém mais vê nenhum dos dois pelo resto do episódio. E aí, uma parte que também é curtinha, mas foi bastante expressiva. Não por ter revelado algo que a gente não sabia, mas por ter confirmado a suspeita de todo mundo. Doku acusa com todas as letras a pessoa encapuzada de ter ressuscitado os Cavaleiros de Ouro. E isso praticamente confirma com 100% de certeza aquilo que eu falei no vídeo passado. Doku então ataca o encapuzado e então Utgard bloqueia o golpe e se revela como sendo o protetor de Helmheim. Isso era bastante esperado por todo mundo e por mim também, eu esqueci de mencionar isso no outro vídeo. O hobby do cara é todo escuro, ele carrega uma foice e Garm é o cão de guarda do mundo dos mortos, Helheim. Ele é tipo o cérebro da mitologia nórdica, saca? Cuidando do submundo e sendo leal à deusa Hel. E aí o capuz cai, eles revelam que o encapuzado era Lífia e eu fiquei... Não porque, meu Deus, era Lífia, quem podia imaginar? Mas porque pra mim, a revelação feita nesse momento não fez muito sentido de um ponto de vista narrativo. Acompanha meu raciocínio. No episódio passado, a gente viu que Lífia foi teletransportada pra Helmheim, foi possuída por alguma coisa, e aí quando o Doku chega lá no final do episódio, tem um encapuzado lá. Agora, dá pra você ser mais óbvio do que isso? Se eu tivesse 100 fichas pra apostar, eu apostava 99 que aquele encapuzado era Lífia. Mas eu ainda teria guardado uma. Por quê? Porque eles usaram o encapuzado como o cliffhanger do episódio 6, sendo que não tinha praticamente mistério nenhum, tava na cara que era a Lífia. Então por que fingir que tinha algum mistério ao invés de revelar logo quem era? Havia ainda a possibilidade remota que ainda valeria manter uma ficha de que aquele encapuzado ou não fosse Lífia, ou que ele fosse ser revelado como Lífia apenas num momento um pouco mais distante. Aí eles pegam, revelam que era Lífia antes de dar 10 minutos do episódio 7 e aí não falam mais nisso. Pra
que, se fosse pra fazer a revelação de um jeito tão casual, pra que esperar um episódio? Pessoalmente, eu acho que se a revelação tivesse sido usada como o cliffhanger do episódio 6, e aí a Câmara dos Mortos não tivesse aparecido de jeito nenhum nesse episódio, a cena teria um impacto maior. Pelo menos eu acho. E então, corta pra Yahen e a gente vê a interação magnífica de Shura e Camus. Shura sabe que Camus deve ter um bom motivo para estar lutando do lado de Asgard, porque ele conhece o companheiro. Os dois na saga de Hades estavam dispostos a jogar fora toda a sua honra como Cavaleiros de Ouro e de serem chamados de traidores pelo resto da história só para poderem lutar do lado de Athena mais uma vez. Shura conhece a justiça que existe no cosmo de Camus porque ela é igual a dele. E é por ambos saberem que seus corações são corretos que eles decidem que não vale a pena discutir e que a maneira de resolver aquilo seria enfrentando um ao outro com todas as suas forças. Mano, que coisa foda! É isso, tá vendo? É isso que eu gosto de ver em Sword of Gold. O anime pode ter uma animação bugada, pode ter um roteiro clichê, pode ter umas lutas meio zoadas, mas é isso, é essa interação entre os Cavaleiros de Ouro que me faz querer continuar a ver cada episódio. Porque isso é um negócio que a gente praticamente não viu na saga clássica. E além disso, Camus não era um infiltrado, cacete! Eu falei, não falei? Eu falei que fazia sentido ele não ser um infiltrado, eu falei que ele tinha mudado pro lado de Asgard com convicção, eu falei, eu não falei? Eu falei, eu disse! Eu gostei da luta entre os dois, eles começam com uma troca de golpes, que é raro a gente ver em CDZ, e então decidem finalizar logo com as técnicas supremas. Qual é a minha reclamação? É que nenhum dos dois para esse combate despertou a armadura completa. E por que é que isso me incomoda? Porque o Shura perde esse combate, sacrificando a vitória dele para poder destruir a estátua de Yahen, e aí, enquanto tá caído no chão de exaustão, é morto pelo surto. Sim, eu tô começando a acreditar que esses Cavaleiros de Ouro que estão sendo retirados da história estão de fato morrendo. Ficou meio ambíguo no caso do Milo, e era praticamente certo no caso da Afrodita, até porque ele foi empalado e tal. Mas eu não acreditava que ele tivesse morrido porque ele não tinha despertado a armadura divina dele. O que foi que aconteceu aqui? O Shura também morreu, porque o Surte mata ele com uma espadada, e aqui não tem muito espaço para ambiguidade, e também não despertou a armadura divina completa. Milo despertou antes de morrer, mas Afrodita e Shura não. E eu tô achando isso muito errado, porque você não tá dando o mesmo destaque pra todo mundo. E é claro, eles estão morrendo, mas vai voltar todo mundo no final pra destruir a Yggdrasil, porque eles vão convencer a Lífia de que ela não é um inimigo, sei lá, e aí ela vai ressuscitar todo mundo de novo. Uma parada bem Saturno mesmo, tá ligado? E aliás, Lífia é um Subaru 2.0. Os dois têm cabelo azul, os dois entram na história com a intenção de serem personagens simpatéticos, mas acabam mais enchendo o saco do que qualquer outra coisa, e os dois são revelados pra surpresa de ninguém como sendo os deuses que estão movendo a história toda. CDZ gosta mesmo de se repetir, é incrível. Corta pra luta do Debas. O BR continua não querendo usar a armadura divina porque ele acha que não vale a pena, e aí o Heracles fica se perguntando: por que eu não consigo ganhar? Eu ganhei um poder novo, por que eu não ganho? Será que é porque você só tá dando murro ou mondrongo do Estopocalango? E aí o Aldebaran cansa dessa palhaçada e dá um tapa com a força de 50 havaianas de pau na cara do filho da puta. Aí o Heracles manda um furacão e o Aldebaran decide que não vale a pena continuar perdendo mais tempo, desperta a armadura divina e manda um grande chifre com a doença do rato que estraçalha o maluco. E então a gente corta de volta pra Yahen. Aliás, Yahen não, Muspelheim, a Câmara das Chamas. Eu achei isso um negócio um pouco topado, porque é um gancho com o Hagen lá atrás. Hagen usava gelo e fogo e enfrentou Yoga, que é o discípulo de Camus. E agora a gente vê essa dualidade também no Surto. Eu gosto quando os ganchos são feitos desse jeito, tá ligado? Você trazendo elementos das outras obras. Não você trazendo a situação completa e dá um Ctrl+C, Ctrl+V e aí acontece a mesma coisa, tá ligado? Essa é a minha reclamação com o Next Dimension, que eu já fiz lá no meu outro vídeo. Mas enfim, o Camus revela aquilo que eu já tinha dito lá no episódio 3. Ele estava genuinamente lutando do lado de Asgard pra honrar a promessa que fez ao amigo, porque acreditava que ele podia ser salvo. Só vendo o quanto o Surto tinha caído, não é? Matando um homem inconsciente, é que ele percebe que não tinha mais salvação pro amigo dele e percebe que tomou a decisão errada. E nesse combate, pela primeira vez, o Camus assume os seus verdadeiros sentimentos. O que foi que eu comentei lá no outro vídeo quando eu falei do Camus? Ele sempre pregava esse negócio de um cavaleiro deve ser frio e abandonar os seus sentimentos. Mas no fundo, nem ele mesmo praticava esse negócio. Só que ele também nunca admitiu isso. E agora, quando ele chora pedindo para que Surto se detenha porque ele não quer mais ver os amigos dele morrendo, Camus de Aquário, aquele homem que passava aquele semblante estoico, sério, frio, mesmo que no fundo ele não fosse assim de verdade, finalmente deixando os sentimentos dele extravasarem, foi uma cena incrível. E eu vi algumas pessoas reclamando que descaracterizaram o Camus, a mesma ladainha que aconteceu com o Máscara da Morte. Amigo, isso não é descaracterização, isso é uma coisa que a gente quase não vê em Saint Seiya.
Desenvolvimento. Tá ligado? Os seres humanos crescem, eles evoluem com o tempo, com as experiências que acumulam. Eles mudam, isso é crescer, isso é mudar, isso é se desenvolver. Por que é que Máscara da Morte não é mais o assassino cruel e sanguinário que ele era antes? Você só precisa prestar atenção pra perceber. Por que é que ele era daquele jeito? Porque ele considerava que o que dizia se alguém estava certo ou não era a força. Ele era forte, então ele estava certo em fazer o que quer que ele quisesse. Mas aí o que é que aconteceu? Ele foi abandonado pela armadura dele. A armadura, o símbolo do poder e do prestígio de um cavaleiro de ouro, da elite dos guerreiros de Atena, abandonou o cara e ele foi derrotado por um mero cavaleiro de bronze. Na saga de Hades, ele se vê obrigado a se fingir de traidor, jogar toda a honra que ele quase não tinha na lama e não lutar com toda a sua força pelo bem de uma causa justa. Ele estava certo sem precisar mostrar que ele era forte. Ele percebendo que força e justiça não estavam necessariamente ligadas. O cara viu e sentiu na pele a filosofia de vida dele caindo por terra. Imagina a autoavaliação que ele teve que fazer depois disso. Imagina se ele não se arrependeu de todo o mal que ele fez simplesmente porque ele acreditava piamente que estava certo só porque tinha poder. Imagina a humilhação que ele sofreu. O cara que tinha o orgulho de ser um dos mais fortes admitir para Andreas que era o cavaleiro de ouro mais fraco quando foi acusado disso. Imagina como ele deve ter se sentido quando se apaixonou e acreditou que tinha recebido uma chance para mudar. E agora imagina como ele deve estar se sentindo depois que vê essas chances correndo pelos dedos. Meu palpite? Não só ele obviamente tá muito puto com o Fafner por ele ter envolvido a vida de Helena nessa palhaçada toda, como ele também deve estar se odiando e achando que ele merece passar por esse sofrimento todo como provação. E agora vai lutar com todas as suas forças para tentar se redimir por tudo aquilo que ele fez de ruim. E se você não consegue apreciar uma história de evolução como essa do MDM ou como essa do Camus que a gente tá vendo agora, eu lamento. Volta lá e reassista a saga clássica, onde ninguém tem profundidade e ninguém cresce. Agora, a crítica que eu acho que é completamente válida é se você vier me dizer que você achou que o Camus foi burro por ter achado que simplesmente por estar lutando do lado do amigo faria ele mudar. Porque Camus realmente não parecia ter nenhum plano pra fazer com que isso acontecesse. Mas enfim, seres humanos erram. E agora voltando ao episódio, essa finalização da luta do surto eu não gostei. Ele estufa o peito pra dizer: essas chamas azuis foram que me concederam o meu posto como guerreiro deus. E aí ele manda o golpe mais poderoso dele no Camus e parece que o Camus não sentiu nada. Parece que nem tomou o ataque. E aí o Camus desperta a armadura divina completa e derrota o Surte com a execução Aurora. E aliás, deixe-me derreter a sua chama gelada com o meu gelo ardente. E mais, a droga da execução Aurora não foi usada como um golpe congelante, foi usada igual a extinção estelar como um golpe de contenção. Toei, faz direito essa bagaça. Ficou ambíguo se Camus e Surte morreram depois disso, mas eu acho que morreram porque o Andreas esmaga as pecinhas de xadrez dele lá, equivalentes ao Shura, ao Camus e ao Surte. Mas pode ser que eles estejam vivos e apareçam de novo também, vamos ver. E aí corta pra Jotunheim e a gente tem mais uma revelação. As raízes da Yggdrasil tentam levar tanto Aldebaran quanto Heracles. E o BR, ao invés de tentar usar o poder dele pra tentar se soltar, usa pra destruir a estátua de Jotunheim e os dois são carregados pela Yggdrasil, aparentemente mortos. E eu achei isso, uma bosta! Como assim Aldebaran morreu assim de graça? Mas pelo menos isso serviu para revelar também que a árvore vai pegar de adubo não só os Cavaleiros de Ouro, mas também os guerreiros deuses que morrerem. Por que isso vai acontecer? Sei lá o que se passa na cabeça do Andreas. E ele pareceu um pouco preocupado com a destruição das estátuas. Ele quis deixar os dourados entrarem, mas parece que ele não contava que eles realmente fossem conseguir destruir as estátuas. Parece que ele achou que os guerreiros deuses iam conseguir dar cabo dos caras. Mas no final das contas ele não parece ter ficado muito abalado, porque no instante seguinte ele já tá animadinho de novo com a luta iminente entre Shaka e Balder, que fica pro próximo episódio. Então, meu veredito pro episódio 7. Como eu disse, eu gostei do episódio por ter mostrado um pouco mais dos Cavaleiros de Ouro, mas algumas decisões do roteiro estão me incomodando. Esses guerreiros deuses estão muito palha. A gente não viu quase nada de Frodo e nem de Utgard, beleza. Mas Fafnir só faz apanhar desde que apareceu no anime, Heracles não fez um arranhão no Debas, e o Surto também só fez latir e não serviu pra porcaria nenhuma. E qualquer justificativa que vocês possam me trazer não vai adiantar de nada, porque mas os dourados não estão mais sendo enfraquecidos pela árvore, então eles podem lutar com o poder total deles, por isso tá sendo fácil. Eu
sei disso. Não é o fato deles terem feito isso que me incomoda, porque isso dá pra explicar. O problema é terem decidido fazer assim. Porque caramba, se você se dá o trabalho de fazer um hack novo pros Guerreiros Deuses pra compensar o hack da árvore que eles perderam, e ainda assim eles são palha, pra que se incomodar? É triste ver que aquilo que eu falei no primeiro vídeo comentando a série tá se concretizando. Esses novos Guerreiros Deuses aí não vão chegar nem perto do carisma que os 7 originais tinham na saga clássica. Até porque a gente conhecia aqueles lá. A gente vê o passado deles, a gente vê o porquê que eles são como eles são. E é muito mais fácil você se conectar com um personagem que você conhece. E é por isso que eu tô gostando de ver as interações dos Cavaleiros de Ouro nesse anime, porque a gente tá conhecendo um pouco mais de cada um deles. Vamos esperar pelos próximos episódios pra ver no que vai dar. E mais, só nesse episódio já se foram 2 dos 7 Guerreiros Deuses e 3 dos 12 Cavaleiros de Ouro. Que se você soma com os outros 2 que já se foram, já são 5 Cavaleiros de Ouro fora da parada. Sobraram 5 Guerreiros Deuses e 7 Cavaleiros de Ouro. E a gente ainda tem 6 episódios pela frente, então eu tenho certeza que esse anime vai acabar com problemas de ritmo daqui pra frente, não tem jeito. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por terem assistido e você, já sentiu o Cosmo?